Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana, agente de inovação aqui do Centro de Inovação Inova Contestado, e hoje nós vamos gravar o nosso novo episódio do InovaCast, que é um podcast que nós gravamos nos nossos principais eventos. E hoje a gente trouxe aqui dois convidados que estão participando do Novos Trilhos, que é a terceira edição que a gente está desenvolvendo aqui no Centro de Inovação em Caçador. E esse ano os desafiantes são dos núcleos da ASIC, que é a Associação Empresarial de Caçador. Então, o que que é o Novos Trilhos? Ele é um desafio onde os universitários recebem propostas das empresas, né? E eles precisam trabalhar, construir, seguindo uma metodologia, uma resposta para aquele desafio, né? Uma solução técnica viável para as empresas que solicitaram, né, esse desafio. No caso, então, nesse momento, a gente tem aqui o Júlio Castanheiro, que ele representa o núcleo de gastronomia da ASIC. Ele também é sócio do restaurante Variedade aqui de Caçador. E também temos o professor Márcio Calmamura, da Uniarp, e ele é um mentor das equipes, né? E ele é mestre em engenharia mecânica e elétrica. Então, Júlio, quer dar um bom dia? Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer aí o pessoal do InovaCast, o Márcio e a Juliana, que estão aqui comigo nessa manhã de hoje para nós trocar uma ideia sobre esse evento que está acontecendo aqui no Inova Contestado. Professor Márcio, bom dia. Obrigado, né, pelo convite, né, agradeço imensamente e me sinto honrado em participar aqui do InovaCast, aqui com vocês, e participar do evento como mentor. Então, eu tô vendo que as turmas estão bem engajadas, estou vendo que o pessoal está empolgado, estão descrevendo seus problemas. Acabei de chegar antes de começar ali, já estão descrevendo muita coisa, escrevendo muita coisa, então isso é muito legal. Então, vamos ter bons resultados, né, nessa edição. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que que são os núcleos, né, para quem não conhece. Júlio, como é que é o núcleo da gastronomia? O que que ele faz? Quem que participa? Então, o núcleo de gastronomia, os participantes são os restaurantes da cidade, que são nucleados da ATIP, e nós trabalhamos juntos para melhorar a gastronomia da cidade de Caçador. Então, e da região também. Então, faz mais ou menos uns 10 anos que o núcleo foi reativado e a gente trabalha com esse propósito ali dentro da SIC. E dentro desses 10 anos que nós estamos trabalhando com o núcleo, nós percebemos que a gastronomia aqui e na região também evoluiu muito por conta desses núcleos e essa força-tarefa que a gente faz ali dentro para que isso se desenvolva. Então, é um núcleo de colaboração, né? Vocês Isso. colaboram uns com os outros. Bem interessante. Isso também dá força, né, pro pessoal, né? Trabalhar junto é sempre melhor, né? Sim, com certeza, porque aí nós já conseguimos, né, ver o que está acontecendo. Às vezes no restaurante de um ou de outro já teve aquele problema, nós conseguimos trocar ideias e assim facilita o caminho das pedras, né? Uhum. Para nós melhorar dentro do nosso também. Um network, né? Uma E troca de informações que funciona muito bem. Então, nesse ano, o Centro de Inovação, a gente convidou a SIC para participar e foram 5 núcleos que trouxeram desafios para nós. Então, a gastronomia, a construção civil, o imobiliário, o RH e a saúde. Então, o desafio da gastronomia que eles trouxeram para nós aqui trata da efetividade no treinamento da mão de obra jovem. Então, você quer comentar para nós um pouquinho como vocês chegaram nesse desafio? sim, hoje em dia nós estamos tendo bastante problema, acredito que é dentro do núcleo, mas é no geral mesmo, de conseguir agregar novos colaboradores às empresas, porque né, hoje está muito mais difícil, né, atender as expectativas das pessoas em geral, porque as expectativas estão muito altas, como nós comentávamos antes com o professor aqui. O pessoal está tendo uma régua muito alta através das redes sociais e às vezes não estão passando pelo caminho necessário para chegar até esse sucesso. Então elas já entram esperando que vão estar, né, evoluindo rapidamente. E às vezes não é assim, né? Tem todo um processo, todo um caminho para chegar até o objetivo. Professor, quer comentar um pouquinho sobre o processo aí dos jovens? Assim,
eu converso, eu não sou especialista na área, né? Mas eu converso com muitos jovens, alguns empresários de vários ramos, e o pessoal de RH também, né? Mas assim, o que que eu converso com eles, e uma colega minha uma vez falou uns 5 anos atrás, né? Uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não estudei, não fui atrás para ver se isso aí é verídico, tá? Mas é a percepção dela e eu acho interessante ter repassado. Que hoje os RHs, eles têm que trabalhar como vendedores de vaga. Incrível que pareça, que não é mais como antigamente, que você, né, pegava e colocava a vaga na parede, né, ou o rádio de som, alguma coisa assim, né, tal. Você ia na rua para chamar vagas, né? O pessoal levar o currículo lá, deixar ali na mesa dos escritórios, essas coisas. Então, nesse contexto que ela falou, ela que tipo assim, como a gente tem que vender a vaga, a gente tem que ver o que que a empresa oferece de bom e cumprir, entendeu? Então, tipo assim, se eu ofereço uma vaga X, essa vaga X, né, se tiver atratividade, né, eu tenho que garantir que dentro da empresa tem essa atratividade, continue essa atratividade. Então, é bem estranho hoje, na minha cabeça também é estranho, porque meus pais sempre falavam assim, né? Você tem que ficar num emprego, ficar mais Vida a toda, vida né? toda, né? A vida toda. Vai Então, começar e vai se aposentar fazendo isso. Então, vivendo. hoje não parece que não tá mais assim, sabe? A evolução, eles procuram coisas mais rápidas, mais concretas. Então, essa é a percepção que eu tenho, né? Mas vamos lá, eu acho que vamos ver se eu consigo agregar alguma coisa para aqui, né? A questão também que eu vejo um pouco da internet, né, é que existem casos de pessoas que têm um sucesso muito rápido, né? Mas assim, é um caso em 1 milhão. Aí eles se espelham naquele um caso de sucesso e acham que eles também vão chegar tão fácil lá com rede social, com influencer, com YouTube, né? E acabam perdendo um pouco desse foco da construção da carreira, né? Do passo a passo, da aprendizagem, de você dar esse tempo de evolução profissional, né? E é bem isso mesmo. Achei bem interessante esse ponto que o professor colocou do vendedor de vagas, porque hoje em dia é isso mesmo que acontece. Lá no restaurante nós temos uma experiência que hoje nós colocamos no patrocinado do Instagram, do Facebook, para Uhum. mostrar a vaga para as pessoas, como se nós estivéssemos vendendo um produto mesmo, para tentar procurar pessoas para vir até lá e fazer entrevista e fazer o teste, né? Mas hoje, de 100 currículos que a gente acaba recebendo, uns 10 aparecem no máximo para entrevista, para umas 2 pessoas começarem. Então é uns 2% de Efetividade efetividade, aham. E aí, às vezes, essas pessoas não dão certo e acaba que, né, a gente sempre está girando com com falta de mão de obra, né? falta de mão de obra. Outra questão também que vocês levantaram ali no desafio de vocês é sobre a geração Z, né? Então, para quem não sabe muito bem o que é a geração Z, elas são os nascidos em um determinado período de tempo, né? Então, a geração Z, ela compreende de 95 a 2010. Então, seriam as pessoas que hoje estão entre 15 e 28 anos, né? Que estão aí começando e já um certo tempinho no mercado de trabalho, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, sobre essa faixa etária, professor, também, né? Porque eles estão lá na universidade, eles estão aqui no desafio, inclusive as equipes, né, que vão estar respondendo esse desafio estão nessa faixa etária, né? O que vocês esperam, assim, que eles tragam de resposta para esse desafio? Qual a expectativa de vocês? Que nem tem o grupo que eu falei, conversei ali, ó, vocês são os jovens, então se espelhe sim, né, em vocês, como é que vocês são. Mas hoje tem um choque de gerações, né? Uhum. Os que estão trabalhando hoje há muito tempo são de outra geração. Essa é uma geração diferente, né? Quem está certo ou errado, Não sabemos, né? tem que ter um estudo mais aprofundado. Tem gente que caminha para uma linha, outro para outra linha, né? Então, certo, eu não sei quem está certo ou quem está errado. Mas assim, eu sei que esse choque de gerações, eu sei que converso com pessoas assim, das antigas ali, na minha época era assim, na minha época era assado, na minha época eu tinha que fazer isso, na minha época você tinha que trabalhar fazendo isso, não sei o que e tal. Uhum. Hoje eu acho que esse negócio de falar da minha época, eu acho que não resolve mais não. Eu acho que tem que pegar e eu acho que
trabalhar muito no, acho que no ganha-ganha, sabe? Isso, Então, no equilíbrio, né? o Buscar o meio termo. o ganha-ganha, né? Eu acho que os dois vão ter que ganhar. Essa é uma percepção que eu tenho, mas eu não, como eu não sou da área, né? Assim, então eu só estou expressando os meus sentimentos aqui. Gostaria de estudar melhor essas situações aí, que eu acho que todo mundo tinha que entender melhor essas gerações e as gerações seguintes, depois da Z ainda, né? Então, eu acho que Já estão entrando. e já estão Já entrando, e já estão né? chegando aí, então, então, aí eu preciso entender melhor. Mas o pessoal que está aqui, eu vejo que eles são mais, assim, empolgados, né? Tipo assim, o pessoal quando a gente abriu para falar do TXM, muitos deles ali, né, tal, vieram assim, não, nós vamos participar sim, nós vamos trabalhar assim, nós vamos atrás sim, e vieram e se engajaram e estão aí, sabe? Então, tipo assim, como falou sobre esse negócio de inovação, eu acho que eles acho que o clique ainda tá ligado, a chave ainda tá ligado para eles, que eles querem entender essas coisas, sabe? Uhum. Então, fica a dica, pessoal. Eu acho que vocês, né, devem participar mais desses eventos aqui, porque vocês vão aprender muito até um dia que vocês vão abrir uma empresa, vão fazer alguma coisa, ou trabalhar no comércio, na indústria. Vocês vão ter que entender sobre inovação. E conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que esse tema, ele é muito amplo, né? Mas é bom a gente começar a falar sobre isso, começar a trazer experiências, né? Para todos vão ter que aprender. Tanto, né, que nem o professor falou, ganha, ganha. Tanto quem está procurando o trabalho, quanto quem está oferecendo. A gente tem que achar um meio termo que atenda todo mundo, né? Que satisfaça as expectativas de quem está chegando, mas também satisfaça as expectativas do empregador, né? Que atenda as necessidades, né? Sim, com certeza. É muito interessante isso que o professor falou e a contribuição dele também, porque ele está em contato direto com essa geração, né? Nós muitas vezes temos alguns lá que são dessa geração. Então, acredito que quem vai melhor é quem se adapta melhor, né, a essas mudanças, porque hoje em dia o mundo muda muito rápido. Muito Com rápido. a velocidade das informações, está tudo na palma da mão, então tudo muda muito rápido. Então você tem que se adaptar a isso e aí fazer que sua empresa consiga, né, mostrar o melhor caminho para esses jovens e essa geração também. Uhum. Então, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração, querem deixar alguma mensagem. Eu Pode. gostaria de falar também que eu sou um pouco dessa geração, porque eu sou nascido em 95, mas eu sempre aprendi muito com meus pais, né, a trabalhar desde cedo. Eu iniciei no restaurante desde cedo e no início nós lançávamos os pedidos dos clientes tudo à mão. Uhum. Então era lançado à mão e eu participei muito dessa inovação, dessa mudança de sistema, Uhum. dessa mudança de cardápio e dessas adaptações que o restaurante teve durante todos esses anos, porque já faz 23 anos que nós temos um restaurante, então desde que eu me conheço por gente eu estou lá dentro. Tá lá dentro. Então eu participei muito dessas inovações e dessas mudanças. A gente sempre diz que essa geração é a do meio termo, né? Uhum. É a que começou na era da internet. Então, eh, os pedidos eram tirados no papelzinho, hoje em dia já é tirado tudo por tablet, já cai no bar o que é para ser feito no bar, já cai na cozinha o que é para ser feito na cozinha. Então, isso é muito interessante, porque o mundo vai evoluindo, os cardápios vão evoluindo. Nós tínhamos antigamente 150 itens para produzir, para vender para os clientes. Hoje em dia a gente já reduziu muito, só para os itens mais rentáveis e que saem mais, né? Para não ter muito estoque. Então tudo vai se adaptando. Então tudo isso é inovação, né? Não somente uma Apple, né, professor? Uma Amazon que nós comentávamos antes, mas todas essas inovações pequenas que às vezes nós conseguimos fazer dentro da nossa cidade ou dentro da nossa empresa, já é uma inovação também, né? Não precisa ser uma coisa astronômica, né? Não. Temos que começar com passos pequenos, né, para atingir passos maiores, né? Isso mesmo. Começar do básico, né? E E eu digo assim que a nossa geração ela é muito privilegiada, porque a gente viveu toda essa evolução, que a gente
nasceu numa época, aí a gente teve que aprender, né, o início da internet, a gente está vendo agora os nativos digitais, então a nossa vida, a nossa passagem, ela vai ser muito completa, porque a gente vai ter né, um conteúdo grande e uma bagagem de gerações para carregar. E o quanto é interessante isso, né, você tá dentro de um lugar e você vê a evolução desse empreendimento, né, o restaurante todo mundo conhece, né, tem uma história já na cidade bem estruturada, né? E o quanto isso é legal, né? Você poder e também a abertura que os teus pais deram de aceitar a inovação, porque em alguns lugares, algumas pessoas têm uma dificuldade também de se adaptar, né, com a inovação. Mas assim, de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, não precisa ser uma coisa gigante, né? Mas uma construção, né? E o conhecimento, a pesquisa, o estudo, né? Você buscar essas informações é o que vão dar a base para que você possa evoluir, né? O conhecimento mesmo. Sim, sim, eu agradeço muito a eles por ter aberto as portas para mim e deixado, né, fazer o meu trabalho e abrir as portas para a inovação dentro do restaurante, para nós evoluirmos, né, e chegar até onde estamos hoje, conseguir se manter no mercado aí e produzindo, né, com excelência, Uma né, excelência, com entregando os certeza. produtos e atendendo o cliente. Pode falar. Eu aprendi muito com essa geração, estou aprendendo muito com essa geração Z, né? Alguns comportamentos, algumas coisas. Então sou de outra geração, né? Então com eles eu estou aprendendo algumas coisas que tipo assim que na minha visão era bem diferente. Como eu tenho contatos com eles, eu tenho que tanto na educação ali, né? Eu tenho que me reinventar, né? Para entender eles. E tem coisas que eu vejo assim. Eu acho que eles estão certos nesse ponto. Uhum. Então, em alguns pontos eu falo, não, estão certo mesmo. Eu acho que eles são assim mesmo. Eu acho que até eu mudei algumas coisas, até as metodologias de ensino têm que ser mudadas também. Então, a gente tem que reforçar algumas coisas que, tipo assim, eles são o futuro do país. E eu acho que eles têm potencial. Com certeza. Só que a gente tem que aprender também com eles um pouco também. Eu Né? compartilho com essa ideia Tem do que aprender com eles professor. também. Porque eu tenho 2 geração Z lá em casa, né, e eles são, muito diferentes, assim, e realmente eu sempre falo isso pra eles, tem coisas que eu concordo, que vocês estão realmente certos, né, vocês têm que pleitear uma maior qualidade de vida, de trabalho e tal, e às vezes serve um pouco de freio pra nós também, né, porque às vezes a gente exagera um pouquinho também ali nas horas de trabalho, na dedicação. Mas acho que o equilíbrio, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Entre as coisas aí. É um equilíbrio e um choque de gerações realmente, porque lá dentro do restaurante eu tenho meu pai, que tem quase 70 anos já, e tenho o guri de 19 anos que trabalha lá conosco. Então a gente tem que se adaptar para saber como lidar com as duas gerações, né? A geração mais nova, né, que já chega a ser uma geração eh, Y ali quase, Uhum. e aí com as gerações mais velhas, né, que eram dos baby boomers, né, Boomers. que Uhum. reestruturaram o mundo no O pós-guerra, né. e eles trabalharam pesado, Sim. né, e eles têm essa consciência de que o trabalho é Sim. o Uhum. principal, né. É, eles trabalharam pesado realmente para construir esse mundo que a gente tem hoje, né. Exatamente. Foi um acúmulo de gerações aí que para construir isso que nós tivemos hoje, né, todas essas gerações tiveram que trabalhar muito pesado, né. E isso tem que ficar bem claro também, né, porque se eles estão chegando agora e tendo toda essa possibilidade que eles têm de escolher um trabalho, né, de dizer: "Ah, eu quero trabalhar com isso", ou de mudar de ideia no meio do caminho: "Ah, eu pensei que eu ia trabalhar nessa área, mas agora eu vi que não é isso que eu gosto, eu posso mudar". Eles têm essa possibilidade graças a essas outras gerações que vieram antes e construíram todo esse caminho para eles chegarem aqui e poder ter essa oportunidade, né, de escolha. E todas as gerações tiveram o seu lado bom e o lado ruim, né. Todas, né. Mas eu acredito muito que as gerações evoluem. Evoluem, Sim, com certeza. Evoluem. com certeza. Então, eu acho que eles estão, né, a gente tem que entender um pouco melhor eles para a gente poder adaptar à realidade hoje, né. Sim, Então, eu acho que vai ter que entender muito eles. Muito eles. com certeza tudo é adaptação, né. Toda adaptação e estudo, né, conhecimento. Sim, conhecimento. E Isso hoje em mesmo. dia o conhecimento está na palma da mão, né. E Tá muito fácil, né.
você tem ali para pesquisar Google, YouTube, vídeos, aulas, né? Então tá tudo muito mais fácil para você crescer. Uhum. Antigamente você tinha que pegar um livro, A né? Barça, Ler a Barça, para pesquisar na Barça. pesquisar na Barça, para você encontrar Não informação. tem Ctrl+C, É. Ctrl+V, ela tem que... Tem até uns memes, né? Eu que terminei a faculdade sem o chat GBT. Sim, é verdade. Hoje tem a inteligência artificial aí que tá indo com tudo, Com né? tudo aí. Os aplicativos, né? E Então, nós estamos aí, temos que nos adaptar, né? sim, nos adaptar e usar isso a nosso A favor, nosso né? favor, Para sim. o crescimento e evolução, né? Uhum. Então vamos fazer o nosso encerramento aqui. Júlio, pode fazer tua fala final, então. Então, muito engrandecedor, muito feliz em participar dessa experiência aqui com o pessoal, né, do InovaCast, da Inova Contestado, com o pessoal da TXE, no projeto dos novos trilhos aí, né? E que vocês tenham muito sucesso nesse evento e que tenham muitos mais pela frente para nós participarmos e trazer o desenvolvimento e a evolução aí para nossa cidade, estado e para o nosso país também. Professor? Obrigado pelo convite, né? Eu vejo que o evento aqui, principalmente a metodologia que eles estão usando, eu acho que está bem legal. Como eles estão conduzindo o evento, né? Tô bem, bem alegre, bem empolgado a respeito disso, né? Porque eu tô vendo que, tipo, não é que chegar só da ideia e ver como é que faz, não. Tem uma metodologia, tem critérios, tem um monte de coisa ali, né? Ferramentas para trabalhar, então isso eu acho que engrandece muito a pessoa, as pessoas que estão aqui individualmente para a vida profissional deles, inclusive. Uhum. Parabéns. Então, eu agradeço a vocês dois também, Júlio e Márcio, pela participação. Deixamos aí o convite, né, para o pessoal que venha participar das próximas edições. Daqui uns dias a gente vai ter outros challenges, desafios, programa Nascer. Então, que venham até aqui, procurem, né, essa oportunidade de aprender. E muito obrigada, então, pela participação de vocês. Muito obrigada à SIC também, né, pela colaboração. E nós vamos ficando por aqui. Até mais no próximo episódio do InovaCast. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Até mais.